Salve pessoal, aqui quem fala é o Gregório e no vídeo de hoje nós íamos fazer a instalação do NSCDE, só que ficou grande demais, ficou uns 40 minutos. E eu falei, não, isso aqui tá exageradamente grande, tá? E eu achei mais prático eu colocar aí na descrição para vocês, que vocês vão necessariamente precisar de instalar antes de executar, tá? Eu deixei a parte mais essencial, que é a do script mesmo, para instalar o NSCDE, e o demais é a gente se deleitando para essa interface maravilhosa. Tá? E você deve estar se perguntando o que diabos é o NSCDE. O NSCDE é um ambiente de desktop Unix retrô, mas é que é muito poderoso e imita aí o CDE, que é o Common Desktop Environment. Tá? Então o NSCDE foi lançado aí para as plataformas Linux, tá? E alguns Unix aí que vocês podem tentar instalar também. Só que ele, na verdade, não é o mesmo CDE que a gente via antigamente. Ele é um tema bem hardcore aí pro FVWM, tá? Então é bem interessante o funcionamento e como ele imita de forma muito próxima o NSCDE. É claro que ele é aí um pouco mais pesado que o FVWM em si e que o próprio CDE, mas é incrível como ele funciona. É muito semelhante e é muito melhor do que poderia ser o próprio CDE, tá? Então é assim, o NSCDE é um conjunto de aplicações que funcionam de forma bem íntegra, né? Aí você tem alguns scripts em Python, em Shell e algumas outras ferramentas de aplicativos adicionados pela própria equipe do time, tá? Visualmente, esse NSCDE limita o CDE, tá? E só que ele suporta aí vários outros tipos de aplicações escritas em XT, em SHA, em Motif, em GTK2, GTK3, Qt4 e Qt5. E ele tenta integrar todas essas interfaces dentro do NSCDE, desde que seja aí compatível com o X11, ele consegue executar sem maiores problemas, tá? Isso é muito legal, muito bacana. Você deve estar se perguntando o porquê você usaria NSCDE. Isso é muito interessante porque o autor ele descreve que ele sempre gostou de um visual um pouco mais grosseiro, com uma abordagem menos moderna, né? Que ele não gosta tanto desse lado que o Windows e o GNOME vai por aí. Então, há uns 8, 10 anos, ele desenvolveu um patch para poder juntar tudo que ele gostava da interface CDE num desktop mais moderno. Só que ele viu que estava ficando muito bagunçado, muito zoado e decidiu então melhorar e disponibilizar para as pessoas aí na web, tá? Então ele fez o NSCDE. Então ele fala que o NSCDE deixa nas pessoas que não gostam muito da modernidade, né, de interface que tentam imitar Mac, Windows ou também essas interfaces aí, GNOME, por exemplo, que fogem um pouco e tentam ficar cada vez mais modernas. E ele fala que essa interface é mais voltada para administradores de sistemas mais velhos e maduros, né? Programadores e pessoas aí que se interessam por Unix. Então essas pessoas são mais propensas a gostar do NSCDE, tá? E ele se pergunta assim, por que você não usaria o CDE original, tá? Já que o código dele agora é aberto. O CDE é um produto dos anos 90 baseado no Motif e que já passou muito tempo desde o lançamento do Motif em si, né? E no CDE não há realmente nenhuma renderização de fonte XFT, nenhuma mudança dinâmica de aplicativos imediata. Além disso, ele descobriu que o DTWM, que é o gerenciador de janelas do CDE, é muito inferior ao FVWM, que eu tenho que concordar, porque eu já usei FVWM, tá? Então, assim, ele tem razão nisso. Então, ele criou o melhor que ele podia criar aí dos dois mundos, juntando o CDE original, mas com algumas funcionalidades mais modernas e flexíveis. Então, você consegue aí juntar no seu CDE as aplicações mais modernas, como Chrome, Spotify, e ao mesmo tempo usar aí aplicações mais antigas escritas no próprio Motif. Tá? Então, assim, é bem legal e a aparência fica muito congruente, a gente vai ver, fica muito legal mesmo. Claro que ele ainda sofre alguns bugs, não tem como ser 100% perfeito, mas é muito interessante e é um projeto que eu recomendaria você tentar participar, principalmente porque ele é escrito boa parte em Python, né? E Python é uma linguagem mais moderna e mais tranquila de mexer. Bom, espero que você goste desse vídeo, vamos lá. Bom, para executar, para fazer a instalação, a gente vai rodar então o Corn Shell, instala em .ksh. Por quê? Porque a gente tem que usar o Corn Shell especificamente para executar ele. Então, ele vai dar, quando a gente só executa esse comando sem nenhum parâmetro, ele vai mostrar automaticamente todas as possibilidades, tá? Uma das que é interessante é o "-n" para fazer tudo de forma não interativa, então ele vai executar tudo que tem de default, ele vai executar o padrão, e o "-d" para desinstalar, tá? Então eu vou rodar aqui "-i" para a gente iniciar a instalação. Ele vai começar a fazer.
Ele vai perguntar se a gente quer usar com o FVWM pateado ou não. Eu vou assumir que sim, porque a gente não instalou o Xtrutor, instalou. Não, a gente instalou. Então, por padrão, eu vou deixar o não pateado, tá? Então, vai o padrão mesmo. Na maioria dos casos aqui, a gente vai executar o que for padrão. Então, o Python 3 diz OK, continua a instalação. O padrão aqui é o ptnsscde. E ele disse aqui que ocorreu um erro na hora de copiar. Provavelmente que ele não encontrou o KSH93. Que vai ser um problema. Já tem que... Não sei se existe especificamente essa versão. Ok. É um KSH mais específico, com um Corn Shell mais antigo. Ele deixou claro aqui, mas eu não imaginei que existia um Corn Shell de 2020. Que é o caso aqui, existe. Então a gente vai ter que dar um rollback aí nas versões, pegar um bem antigo, né? Como eu disse, a interface não é muito nova, não é muito moderna, tá aí, 93 pelo menos o nosso interpretador do shell. Então, e por segurança vamos executar KSH93, menos "i". O padrão a gente vai executar no /pt/nscde. A gente vai clicar em Enter para criar um link. Ele falou que a permissão foi negada, então a gente vai ter que rodar como sudo, que é de se esperar, por causa das permissões que ele vai ter que acessar a pasta /opt/nsde, que ela é uma pasta e que só o superusuário acessa. Beleza? Se a gente quer acessar, sim, isso aqui a gente quer criar o NSDE para, na hora de que a gente encerrar a sessão, conseguir escolher ele, né, como uma aplicação. A gente mantém aqui o Accession. E beleza, a gente instalou, é bem rápido, bem tranquilo. E aqui a gente vai então encerrar a sessão para poder fazer o login no NSCD. Talvez na sua máquina você tenha que reiniciar, pode ser necessário. Acontece geralmente, mas aqui eu acredito que a gente vai ter a possibilidade já de acessar NSCD. E a gente vai acessar aqui e ele vai começar a carregar. Então, uau! Eu não lembro dessa parte. Aqui ele vai pedir algumas perguntas de configuração. Se eu quero, por exemplo, acionar um modo específico de Page Preview, sim. Se eu quero habilitar o Xscreensaver, essa é uma pergunta que a gente instalou o Xscreensaver, então vamos habilitá-lo. Se eu quero usar o Install on Tray, yes, eu quero, para poder ter os ícones do sistema no cantinho, né? O Xseries, ok. E se quando eu voltar ele quer que guarde a área de trabalho que eu estava. Não, quero que volte para a primeira mesmo. Qual que é o meu gerenciador de arquivos favoritos? É o Tunar. Vamos usar ele aí do XFCE. Paleta de cores aqui foi automática, ele me perguntou, mas ignorou. E... isso é lindo. Nossa, isso é muito bonito, cara. Não importa o que você fale, isso aqui é incrível. Essa é a interface mais linda que eu já vi na minha vida. Que satisfação, Aspira. E aqui a gente tem várias opções de temas. O que eu gosto mais é esse puxado pro laranja. O África. E legal que ele já puxou um wallpaper aqui. Aqui a gente vê quais são as integrações que ele nos possibilita. Então, GTK2, Xresource, que são algumas interfaces do X mais antigas. GTK3, Qt4, Qt5. Cara, isso aqui tá dando uma satisfação. A gente pode trocar um por um aqui, tá? Se quiser. E colocar qual vai ser a cor. Então, isso é fantástico, né? Fantástico é o mínimo que você pode dizer sobre essa interface. Começamos bem. Então, a gente tem aqui embaixo o que seriam nossos workspaces, tá? Então, temos vários workspaces. E cada workspace tem uma página. Isso é bizarro, mas é muito interessante. Você está dentro de uma mesma área de trabalho com várias janelas maximizadas. Você tem quatro janelas dentro de um workspace. Então, isso é muito interessante. E cada workspace, vocês podem ver que tem aqui seu próprio papel de parede e tal. Bom, e aqui a gente tem um ícone de cadeadinho para a gente ir para o Xscreensaver, que ele vai então bloquear a tela para a gente.
Espero que não bugue. Por favor, Screensaver. Legal. Bem legal mesmo. E a gente tem mais uma opção bem legal aqui, que é o gerenciador de tarefas, para a gente ver como é que tá rodando as aplicações. Então, cara, tá bem tranquilo, né? Tá com 2 GB livres de 4. É que tá consumindo bastante, né? Se a gente for olhar, usando 300 megabytes, é que tem muito aqui em cache. Então, assim, vamos só levar. Ele tá usando 300 megabytes. Mas ele viu que tem 2 GB ali, ele já alocou, tá? Então, bacana. Interessante. Aqui a gente tem duas coisas legais. Esse botão, na verdade, não fecha. Na verdade, esse aqui do lado não fecha. Ele cria um íconezinho, ó. Esse aqui maximiza. Vai preencher todo. Desmaximiza. E iconifica. Quando ele iconifica, vou iconificar aqui de novo, a gente cria algumas opções bem legais aqui dentro. A gente pode clicar com o botão direito sobre ele, a gente tem deconificar. Deconificar na página que a gente quiser, por exemplo, na página de baixo, por exemplo, lower left, então a gente vai clicar aqui e lower left, e ele vai estar aqui. E só que isso aqui eu quero lembrar que não é uma área de trabalho, tá? Isso é bem legal. Então, se a gente for para cá, isso aqui continua, é como se fosse uma doca. E isso aqui pode ocupar a área de trabalho que a gente desejar. Aí sim a gente vai mexer nessas áreas de trabalho aqui de baixo, tá? Bem legal, né? Bem interessante esse conceito. Então a gente pode fazer um forçamento fechado ou um forçamento normal. Vamos fechar normalmente, não tem motivo para fechar de forma forçada. Mas se a aplicação travou por algum motivo, tá ali a opção. Bom, na área de trabalho a gente tem o que a gente chama de Workspace Menu. A gente tem aqui um menu de aplicações, NSCDE, e aqui a gente tem, por exemplo, o gerenciamento de processos dele, né? O que a gente pode habilitar e desabilitar, o que é muito legal. Isso aqui eu acho que foi feito pelo pessoal do NSCDE mesmo, então não vinha por padrão como Desktop Environment, então o pessoal fez, maravilhoso. E aqui, acho que dessas aplicações todas são. A gente tem um log de erros, bem legal também, muito interessante. Enquanto isso eu vou minimizando ali no cantinho. A gente tem aqui um diagnóstico que aparece no console do FVWM. Por enquanto não tem nada, não deve ter acontecido nada de grave. O gerenciador de estilos, a gente pode aqui olhar as cores, as fontes. Ok, a gente pode carregar a fonte que a gente quiser. Eu acho que a Bitstream cabe muito bem aqui. Então, pode ficar a Bitstream mesmo. Os backgrounds, eu vou até trocar aqui e aplicar para ver. Bem legal. Muito legal mesmo. A gente pode usar uma imagem, a gente encontrar, por exemplo. Isso aqui eu acredito que tenha sido implementado pelo pessoal mesmo, porque por padrão essa interface nem suportava tantas cores. Então, muito bacana, muito bonito. Olha, nossa, isso aqui é bonito mesmo. Então, show de bola, excepcional. Mas eu sou um cara clássico. Eu vou usar aqui, então, algo mais clássico aqui, que eu acho que combina com o canal. Isso aqui. Essa aqui é muito linda, Winter Tree. Só que ela é boa com uma cor customizada, né? Azul. Então, deixa eu procurar aqui. Ela permite a gente fazer essa escolha aqui, um Dark Blue. Acredito que vai ficar bem interessante, que aí lembra árvores, né? Isso é bem legal. Porque isso aqui é um bitmap, né? É o que podia ser feito, tá? Então é por isso. É o que dava pra fazer na época, que não ia pesar o PC. Então são vários tiles pequenininhos que juntos formam esse wallpaper. Muito massa, né? No teclado a gente tem o controle de delete teclas, o que é muito legal. Tipo, bem legal mesmo. Bem completinho, né? Eu vou até fechar de uma vez. Ele não permite eu iconificar. Aqui o controle do mouse, muito, muito bacana essa imagem aqui. É muito legal. Eu vou deixar aqui. Controle de sons. Esse aqui são, se eu não me engano, são sons da interface, tá? Então, podemos também fechar. O controle da tela, que a gente controla a tela em si, né? O monitor. Mas aqui a gente controla também as questões de power, né? De encerrar em 20 minutos. Então aqui a gente habilita o controle de energia do sistema. Bem interessante, né? Esse aqui é o X-Screensaver, o controle dele. Então,
Vou iconificar enquanto isso. Aqui os controles das janelas, outra coisa bem legal, tem muitas funções. Mas a gente consegue trocar as transições aqui, se eu não me engano. Animations aqui. Animation, beleza. Aqui tem o frame, né? Mas já pode pôr um zoom 3D. Aí vai ficar muito massa. A gente vai reiniciar o NSCDE rapidinho pra gente testar aqui na animação 3D. Deconifica. Uou, vocês viram já, né? Eu acho que ficou bem massa. Nossa, ficou incrível. Ficou muito bom. Deixa eu abrir aqui o terminal. E aqui eu quero ver... Eu acredito que a gente está usando o Bash, né? Engraçado. Ele comeu o meu teclado. Isso é um problema. Mas o teclado tem ficado em outro lugar. Aí vai depender do seu terminal aqui nesse caso para poder dizer qual que vai ser o shell que vai entrar aqui. Porque dependendo do terminal que você coloca, ele permite você já iniciar um novo shell por cima. Então, isso aí depende muito, mas pelo que eu vi aqui tá bugado, não funcionou. O gerenciador de arquivos é o Tunar. O Tunar vocês veem que encaixou de uma forma muito elegante nessa interface gráfica. Eu achei que ficou muito bom, muito próximo do que a gente espera. Talvez o PCMan FM do Ubuntu fique ainda melhor. Então, assim, ficou realmente incrível. Eu achei que ficou muito agradável, se encaixou bem. Porque o GTK2 permite esse encaixe, sabe, adequado. Porque o GTK2 ele é muito próximo do que vem aí no NSCDE. Ou no CDE, né? Muito próximo. Então, fica bem interessante. Aqui a gente tem, por exemplo, o GIMP. Vamos abrir o GIMP para ver como é que vai ficar. O GIMP aqui vai carregar normalmente. Vocês veem que ele não se ajusta ao centro da tela. Deve ter como configurar isso, mas seria uma configuração da FVWM. E o GIMP funciona normal, tá? Bem legal, a gente pode maximizar aqui, mexer com o GIMP, não vai ter problemas para abrir aqui e tudo mais. Então, assim, claro que não se encaixa perfeitamente, mas não fica impeditivo de ser usado, o que é melhor, né? Então, a gente vai iconificar o GIMP aqui no cantinho. Vocês vão ver que a gente está iconificando ali, e isso é bem legal, né? Essa possibilidade. O Firefox se encaixou maravilhosamente bem. Não é por nada, mas ficou muito bom. Então, assim, realmente incrível. Aqui eu vou deixar esse manual para vocês sobre o NSCDE, o porquê você usaria o NSCDE. E é claro que você usaria ele porque ele é muito massa, né? Basicamente, ele é muito bom. Eu abri sem querer. E aqui a gente tem um menuzinho. Aqui a gente, por exemplo, ele vai abrir na seção de GitTools. Você vai abrir sobre informações sobre interface. Então aqui seria o nosso help. De música aqui o controle de volume. Ele vai permitir a gente... Ele abriu o Pavu Control. Vai permitir a gente alterar volume e tudo mais. Bem legal, né? Também achei bem interessante. E aqui temos uma calculadorinha. Essa aqui, se eu não me engano, é do próprio XFCE. O Match Calculator, se eu não me engano, vem com o Ubuntu. Né? Então, tá aí o Match Calculator. Editores. Ele abriu o Edit Res. Redstone Jax Resource. Que bizarro isso aqui. Eu acho que aqui isso aqui, se eu não me engano, é uma ferramenta desenvolvida para o X que permite a gente localizar a hierarquia de um componente sendo renderizada na tela pelo X. Basicamente isso. Tá? Se eu não me engano, é um negócio bem desse tipo. Por exemplo, Get Tree. Tá vendo? A gente consegue ter uma visualização das chamadas dentro de uma aplicação. Então, é um negócio bem louco mesmo. Eu não sei qual a utilidade, pelo menos eu não sei, né? Provavelmente quem vai saber melhor isso aqui é quem desenvolve interface. Por exemplo, nem interface, né? Mas a engine gráfica, por exemplo, o cara que desenvolve o GTK, aprimora o GTK, ele tem que ter um entendimento melhor disso aqui. Talvez, e olhe lá, tá? Eu não tenho muita ideia, não é minha área. Mas aqui eu consigo pegar, por exemplo, uma aplicação bem assim, específica, né? Convenhamos. Aqui a gente tem a opção, por exemplo, de iconificar de uma vez, também dá para fazer por aqui. E aqui é o nosso menu. Vamos iconificar. Então esse aqui é o grosso do NSCDE. Aqui, se eu tivesse algum e-mail, ele abriria, por exemplo, o Thunderbird, ele abriria aqui. O nosso relógio aqui, ele permite, por exemplo, abrir o Pidgin. O Pidgin, se eu não me engano, também se encaixa muito bem.
Então eu recomendo até usar o PidGin se você quiser usar mensagens, pra agregar a interface, né? Vai ficar muito interessante. Bom, aqui embaixo eu não tenho nenhuma aplicação que aparece um ícone na barra de notificações. Seria talvez o Chrome. O Chrome, eu vou baixar ele aqui. Eu tenho quase certeza que ele permite a gente fazer isso. Ele cria um íconezinho aqui na tray do sistema. Então vai ser legal. Vocês veem que ele comeu o meu teclado. Tá conectado corretamente, só tô conferindo, mas tipo, eu executei todos os comandos até agora, ele comeu o meu teclado. Bom, acontece. Acontece. É uma interface muito, muito incrível. Quando eu mexi antes, eu não tive definitivamente problemas com ela. Mas como vocês estão vendo agora, ela não é perfeita, né? Então eu tive esse erro aqui agora. Eu realmente perdi o teclado. O teclado desapareceu. Eu não consegui digitar em nenhum terminal, coisa do tipo. Pode ser o X-Screensaver, porque o X-Screensaver ele é bom, mas né, ele tem seus problemas. Bom, que eu acho que foi o último, inclusive, que eu consegui executar e eu estava com o teclado funcionando, né? Vamos ver se ele está capturando aqui ainda. Não. É bizarro, né? Bizarro. Bom, é isso. Esse é o NSCDE. Eu vou ficar por aqui com esse bug bizarro. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.